Boa noite. Estamos dando início à audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, na data de 21 de setembro de 2017. Com grande satisfação, quero receber nesse legislativo, declarando aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para discussão e avaliação de políticas para inovação científica, tecnologias e incubadoras de novas empresas. Eu gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades nessa audiência pública. Quero convidar o professor doutor José Galizia Tundizi, que é secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia. Convido também o professor doutor Glaucio Oliva, que é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos da USP. Quero convidar também o senhor Eduardo Brito, que é coordenador da Agência USP de Inovação, a fazer parte da nossa mesa. Convido também o professor doutor José Guilherme Sabe, representando ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, ele que também é professor da Universidade de São Paulo e estará aqui conosco também debatendo o tema. Quero também convidar à mesa a doutora Bruna Boa Sorte, que é advogada especialista em negócios e ambientes de inovação. A doutora Bruna Boa Sorte, ela tem um trabalho à frente de institutos de pesquisa e ambientes de inovação tecnológica. É isso mesmo? De ecossistema de inovação tecnológica. Quero salientar que o presidente dessa casa, o vereador Júlio César, não pôde estar presente por motivo de trabalho, justificando a sua ausência. Assim como o vereador Azuaite, de França, também justificou a sua ausência por estar em outro evento concomitante. Trata-se da abertura da Semana de Trânsito, né, que é hoje, dia 21 de setembro, e ele está em outro evento. Nós salientamos aqui, até o momento, havia a confirmação do secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Valcinir Bragato. Estamos aguardando a sua chegada. Bom, senhores, a audiência, nós pretendemos conversar aqui assuntos ligados a um problema que atinge a todos nós, apesar de não parecer que isso seja um tema que esteja tão próximo da população. Está próximo, sim. Está próximo por quê? Nós vivemos um momento de uma imensa crise, e diante dessa crise nós temos também uma crise por empregos. É uma crise econômica, e que nós vemos que o que nós temos no país, um ambiente de uma imensa tristeza, parece que falta uma motivação maior, falta uma luz no final do túnel para que as pessoas voltem a acreditar no Brasil, voltem a empreender pelo Brasil. E nossa cidade, conhecida como capital da tecnologia, ela conta com estrutura e com condições muito melhores que a maior parte das cidades do Brasil. Eu poderia até arriscar dizer que as cidades que estão hoje com um parque industrial muito mais avançado que o nosso e que não tem a mesma infraestrutura que São Carlos tem. O que acontece conosco? O que acontece com nossa cidade? Certamente nós temos que rever as políticas voltadas para a inovação, ciência e tecnologia. Certamente nós precisamos melhorar o ambiente de acolhimento a novas empresas, principalmente empresas fundadas aqui, criadas aqui dentro, a partir de tecnologias desenvolvidas aqui nas universidades e nos seus institutos de pesquisa. O que a gente vê que acontece em alguns casos é uma fuga para outras localidades que ofereçam melhores condições para a implantação desses negócios. E com isso, o que acontece com a população de São Carlos? Corre o risco de não ter uma melhor oferta de emprego, corre o risco de não ter um melhor desenvolvimento econômico, corre o risco de não ter um acesso à economia e também a tudo aquilo que as indústrias podem oferecer, como plano de saúde, refeição adequada, condições ambientais de trabalho melhores. Por quê?
falta uma melhor inter-relação da política com esse setor. O setor que é muito forte na cidade, reconhecido mundialmente, precisa ser mais reconhecido pela população são-carlense e, principalmente, pelos políticos de São Carlos. Quero lamentar com pesar a ausência dos demais vereadores. 2 justificaram a sua ausência, mas nós somos 21 vereadores pagos pelo poder público, pagos pela população, e nós não temos a presença de ninguém aqui até o momento. É um assunto tão relevante, tão importante, porque ele certamente implicará na geração de empregos no futuro e, principalmente, na elaboração de políticas que possam permitir à cidade um maior desenvolvimento econômico. Claro que fazendo uma relação de permeio, uma relação recíproca de lucros, de ganhos. A cidade ganha quando também o empreendedor ganha, e para investir aqui, ele tem que ter algum incentivo, algum benefício. Nós entendemos que o país peca, porque há muito tempo não se fala de uma nova matriz econômica para o Brasil. Nós não sabemos que rumo a economia brasileira vai tomar. Eu não sei se hoje, com a situação de mercado mundial, vale a pena o país continuar investindo em combustíveis fósseis ou mesmo em combustíveis renováveis. Parece que a inovação tem trazido a energia elétrica como a melhor fonte energética, menos poluente, mais eficiente, e certamente nós temos que pensar um Brasil, não para daqui a 2 anos, mas para daqui a 50, 100 anos. Nós temos que pensar o país com um prazo muito mais alongado, para muito mais tempo. Quero salientar e confirmar a presença, que está aqui presente na casa, o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, senhor Valcenir Bragato, o qual convido a fazer parte da mesa. Acho que tem um cantinho para você aqui ainda. Então, é preocupação dessa casa que nós estejamos pensando, redimensionando, replanejando o que nós temos para atrair mais investimentos. Ainda que o momento seja desfavorável, que o Brasil esteja em crise, ainda que nós estejamos vivendo um momento de incertezas políticas e, como eu acabei de falar, nós não sabemos qual será a matriz econômica que o Brasil pensa em explorar. Quando eu era criança, existia o Proálcool, existia um projeto embasado na cana-de-açúcar. Nós nem sabemos se esse projeto hoje ele ainda é viável, né, professor Tundizi? Nós nem sabemos qual é a tendência desse projeto, mas parece que o Brasil peca hoje por não ter homens no governo capazes de projetar o futuro das pessoas que aqui estão nascendo. As crianças que nascem hoje no Brasil, infelizmente, elas nascem órfãs de políticos que planejem o futuro do país. Infelizmente, é muito difícil isso. Nascer sem a previsão de o que vai ser no futuro é muito complicado. O Brasil tem que acordar para essa questão. A ciência e tecnologia é tema muito relevante para a nossa população e nós temos o privilégio de ter em uma cidade uma condição ambiental muito favorável para esse desenvolvimento. Então, a discussão de políticas para inovação científica, tecnologias, incubadoras das empresas, está aberta à discussão e eu gostaria de convidar, a gente tem uma questão de horários, né, e por solicitação, eu quero convidar primeiro o professor doutor Glaucio Oliva a fazer uso da tribuna e a proferir 10 minutos para os espectadores, tanto aqui presente na Câmara, como o telespectador em casa, que acompanha essa programação pela TV. O professor Glaucio Oliva, ele é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, da Universidade de São Paulo. Queira ocupar a tribuna, esteja à vontade, a gente tem 10 minutos. Obrigado, vereador Francisco. Chico Louco. Primeiro, Chico Louco. Isso. Estamos há tantos anos, somos amigos, e fico extremamente feliz de ver a sua presença aqui no Parlamento São Carlense. É uma cidade que tem na sua história, no seu sangue, no seu coração, o conhecimento, as universidades, a inovação. Eu quero compartilhar com vocês, que hoje vão participar comigo dessa discussão aqui, algumas informações sobre São Carlos,
Tive recentemente a oportunidade de fazer uma apresentação para empresários do segmento farmacêutico, que, aliás, foi muito interessante. São empresas, você que é da área da saúde, né, uma grande empresa brasileira, MS, de fármacos, e que o seu CEO, o seu presidente, junto com um grupo de mais 12 pessoas, fizeram um tour pelo Vale do Silício. Fala, mas o que faz uma empresa farmacêutica indo fazer no Vale do Silício? O conceito de saúde na indústria mundial está mudando radicalmente, quer dizer, é focada no paciente. Devices em que você possa monitorar em tempo real oxigênio no sangue, glicose, mandar informação cada vez que você estoura um blister de medicamento para o celular, que faz o controle se o indivíduo está com aderência no medicamento correta. Quer dizer, são coisas hoje que são integradas, os devices com os medicamentos, todos eles focados no paciente. E eles ficaram encantados com aquilo, visitaram 20 empresas inovadoras naquela área. Eu falei o seguinte, escuta, gente, vamos dar uma visitadinha lá em São Carlos, porque nós temos coisas parecidas acontecendo por isso. E esses vieram, e por isso eu tive que fazer essa apresentação, e alguns dados que eu queria compartilhar com vocês. Nós somos uma cidade de 243 mil habitantes, com 2 universidades públicas, USP e UFSCar, um centro universitário privado, que é a Unicep, 2 unidades da Embrapa, 2 parques tecnológicos, cerca de 200 empresas de base tecnológica, com uma população entre pesquisadores, estudantes e inovadores de aproximadamente 45 mil pessoas, para uma cidade de 243 mil habitantes. A USP tem mais de 10 mil, a UFSCar tem cerca de 20 mil, entre pesquisadores, estudantes e técnicos. A Unicep, grande centro universitário de São Carlos, já tem 5 mil estudantes, mais um número expressivo de professores, todos, na sua maioria, com doutorado também. As 2 unidades da Embrapa, com muitos pesquisadores. E isso, quando a gente compara, né, o Brasil, a gente tem os dados, ele tem cerca de 700 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. São 700 pesquisadores a cada 1 milhão de habitantes. Quando a gente compara com outros países do mundo, a China tem 900, porém, para uma população de quase 1,5 bilhão de habitantes. A Argentina, nossa vizinha, já tem 1.100 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. A Itália, 1.700, a Rússia, 3.000, Portugal, 4.000. E o campeão nessa lista é a Finlândia, que tem 7.700 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. São Carlos, com seus 243 mil habitantes e 3.700 doutores, já tem hoje 15 mil pesquisadores por 1 milhão de habitantes. O dobro de concentração de doutores do que a Finlândia. Mais do que isso, 2 parques tecnológicos. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E há coisa de uns 15 anos mantém um programa, pouco mais de 15 anos, quase 17, um programa de apoio à pequena empresa inovadora, chama-se PIP, Programa de Inovação em Pequenas Empresas, PIP, e que dá recursos de subvenção econômica para pequenas empresas que vão se estabelecer. Fase 1 até R$200 mil, fase 2 até R$1 milhão. Bom, nesses quase 15 anos de funcionamento desse programa, fizeram recentemente um levantamento. São Paulo já teve, São Paulo capital, 298 desses projetos aprovados. São Carlos, 177. Campinas, 197. São José dos Campos, 72, e Ribeirão Preto, 55. Na hora que a gente divide, e a revista faz isso, pela população, São Carlos tem 199 projetos por 100 mil habitantes. É mais do que 30 vezes o número de projetos por 100 mil habitantes do que tem em São Paulo. É disparadamente a maior concentração desses projetos de empresas inovadoras. Isso mostra que nós temos pujança, temos muita pujança, não só na criação do conhecimento, mas na inovação. Deixa eu compartilhar mais um dado com vocês, vai ser rápido. O CNPq tem um banco de dados público, vocês entrarem no site do CNPq e procurarem pelo mapa de investimentos, você pode ir lá digitar a cidade e ele vai te dar todas as modalidades de apoio vigentes para aquela cidade. São Carlos, que hoje, com essa população de 243 mil habitantes, representa 0,1% da população brasileira, um
pouquinho mais do que 0,1, nós somos 210 milhões, 243 mil dá 0,11% da população brasileira está aqui. Pois bem, nós temos em São Carlos, só do CNPq, 3,6% de todas as bolsas de mestrado do país. 3% de todas as bolsas de doutorado do país. 3% de todas as bolsas de produtividade em pesquisa do país, que é a bolsa mais sofisticada que o CNPq mantém para pesquisadores de alto nível. E 3% de todas as bolsas de pós-doutorado do país. Quer dizer, se nós temos 30 vezes mais em bolsas dessa única agência, estou falando do CNPq, quando comparado com o resto da população brasileira. Então, temos uma concentração única na cidade capaz de fazer inovação. E inovação, minha gente, eu quero compartilhar com vocês, é o instrumento que nos fará sair da crise. As sociedades do século XXI não sobrevivem só com recursos naturais, e sim com conhecimento. Eu dou um exemplo que é clássico, todo mundo conhece, o Japão. O Japão é uma ilha de pedra. Basicamente não tem nenhum pedaço bom que seja agriculturável e que tenha minério, por exemplo, para ser extraído. As montanhas tudo de pedra. Muito bem, esse país foi destruído por 2 bombas atômicas, não é? Na metade do século passado. A economia totalmente destruída, e aí você olha para o Japão hoje, é a segundo maior PIB, né, no mundo. De onde eles tiram isso? Se não tem nenhuma matéria-prima, não tem agricultura, não tem minério, não tem recursos naturais. É só do conhecimento. Quer dizer, construíram essa potência a partir da sua capacidade de conhecimento para ter indústrias inovadoras, competitivas mundialmente. E é esse o instrumento do século XXI, Chico. Ou nós, por exemplo, 2008, que foi a grande crise mundial, estou acabando. 2008 foi a grande crise mundial. O que é que os Estados Unidos, que estava no meio da grande crise, né, fez? Aumentou os seus recursos para ciência, tecnologia e inovação. A Coreia, mesma coisa. A Coreia, que até o ano passado era o país que mais investe em ciência e tecnologia, a Coreia do Sul, não aquela do Bob Bomba lá, do Homem da Bomba, né? Mas nós estamos falando aqui da Coreia do Sul. Até o ano passado era 4,5% do seu PIB investido em ciência e tecnologia. Esse ano, né, há um mês atrás, o governo da Coreia anunciou que nos próximos 2 anos vai levar para 5% do seu PIB. No Brasil, nós investíamos 1,1%, e com o corte nos orçamentos para ciência e tecnologia nos últimos 2, 3 anos, né, com um governo que tem sido míope, porque não entende que isso é investimento, não é gasto. Não é? Você está investindo, está cortando, está matando a galinha dos ovos de ouro que o país podia ter. Não é? Para dizer que vai comer a galinha agora, e está matando o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, ao não investir em inovação, porque inovação é o que vai trazer a mudança do mundo. O mundo está em total transformação. Daqui a 10 anos, no máximo, a grande maioria dos carros vão estar andando sem motorista. Quem andar pelo Campus 2 da USP aqui em São Carlos, não se assuste. Tem um caminhãozinho amarelo, aliás, um caminhãozão amarelo, que fica andando por lá só sem motorista. Não vai atropelar ninguém. Por quê? Porque tem tecnologia. Para onde vão os motoristas de caminhão do Brasil? Grande formadora de empregos hoje, não é? Daqui a 10 anos. Para onde vão os motoristas de táxi quando o modelo Uber sem motorista for o padrão no transporte? Não é? Ou nós fazemos o nosso país acompanhar a inovação, ou nós vamos para o buraco. Essa é a minha mensagem, muito curta hoje. Gostaria que os colegas depois comentassem, mas São Carlos tem uma condição especial para poder fazer inovação, e se a gente não aproveitar isso, nós estamos jogando fora a nossa chance. Professor Glaucius, o senhor tocou em assuntos realmente muito relevantes, quando o senhor falou que o senhor trabalha em parceria
com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica já está contemplando esse universo tecnológico do Vale do Silício. Eu ia colocar para o senhor aqui uma questão que nós precisávamos conversar, que o que é voga hoje no mundo é um conceito de cidade saudável. A cidade saudável é aquela cidade que cuida da sua população para que ela tenha mais valor, para que ela tenha mais saúde, melhor desenvolvimento, melhor desempenho, que não sofra tanto, que não adoeça. E nós temos também um conceito de cidade inteligente. Então, as cidades inteligentes são aquelas que vão puramente buscando transformar a cidade em algo mais saudável, a partir da ciência e tecnologia, tentando encontrar mais próximo o bem-estar das pessoas. O conceito de cidade inteligente, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui, tenho certeza que o senhor pode nos ajudar muito, para que São Carlos acorde. Porque pelo que o senhor tem colocado, pelo que nós estamos vendo, parece que eu quero que o senhor me corrija se eu estiver equivocado, que parece que há um desperdício da inteligência do povo são-carlense. Parece que há um desperdício, estamos jogando fora nossos cérebros. Nós estamos descuidando do que São Carlos tem e de maior valor. Eu quero que o senhor me corrija se eu esteja equivocado, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão que eu estou levantando, se São Carlos está ou não desperdiçando a sua inteligência. Então, você está absolutamente correto, Chico. Nós ainda não conseguimos, né, traduzir, mesmo na nossa cidade, quando a gente olha os cenários políticos e de apoio ao aproveitamento desse conhecimento, né, ainda não conseguimos traduzir com a intensidade que poderíamos. Quer dizer, imagine, hoje, se nós temos aí 45 mil pessoas envolvidas em geração de conhecimento, se uma fração disso tivesse voltada para os problemas da cidade. Quer dizer, se a gente pudesse, né, numa integração entre poder público e as universidades, né, mecanismos de você, às vezes, mobilizar uma bolsa, um pequeno recurso, sem grandes investimentos, porque a universidade já tem, para ter um estudante de doutorado, de mestrado, focado no seu trabalho em temas de interesse para transporte, para saúde, para educação, para alimentação saudável, para geração de empregos e de oportunidades. Quer dizer, nós temos uma capacidade única hoje de juntar a nossa comunidade, não é? De oferecer oportunidades para que jovens empreendedores que hoje estão se formando nas universidades, né, em vez de ir para outros lugares para fazer as suas startups, as suas pequenas empresas, que daqui a alguns anos serão grandes empresas, não é? Para eles ficarem aqui. Nós precisamos desses jovens aqui para ter emprego aqui, para ter criação aqui, para ter renda aqui. A gente atrair uma grande empresa que fabrica motores pode ser interessante, porque vai gerar um certo número de empregos. Mas daqui a 10 anos, esses motores de explosão não existem mais. Os carros serão elétricos. Quem faz carro elétrico hoje, quem faz bateria para carro elétrico hoje é a China. Quem faz placa para fotovoltaica, colocar na casa de cada um de nós, que hoje uns ou os outros já têm a sua placa de geração de energia, é a China. A mesma China que há 20 anos atrás estava atrás do Brasil desde o ponto de vista de ciência e tecnologia, não é? E que hoje faz isso porque investiu nas pessoas. Então, não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que juntar o poder legislativo, o poder executivo, as universidades, num grande programa, né, de desenvolvimento para a nossa cidade, um fundo municipal que possa mobilizar esse pequeno recurso para motivar os jovens, né, a ficarem aqui na hora de abrir as suas startups. Temos 2 parques tecnológicos, alguns deles meio capengas já, até de infraestrutura, que precisam ser apoiados, né? A gente precisa trazer, dar essas oportunidades. Incentivos fiscais, a gente fala assim, mas eu estou jogando fora o dinheiro público, dando para empresário. Não é isso. Cada R$1 investido em inovação, os dados são mundiais, cada R$1 investido em inovação representa R$100 em arrecadação, né, para as indústrias inovadoras. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que São Carlos tem, não podemos deixar essa oportunidade passar. Obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado.
nós vamos inverter um pouco a ordem, e eu quero convidar mais um professor da Universidade de São Paulo, é o professor José Guilherme Sabe. Ele está aqui representando também o CIESP, e ele vai proferir à população de São Carlos algumas palavras no que diz respeito à ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Muito boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, doutor Francisco. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, professor Glaucio, meu colega de turma, professor Tundizi, senhores e senhoras. Fica pouco a acrescentar o que o professor Glaucio disse, é a mais pura realidade. Se nós perguntarmos hoje qual a diferença, e a única, do país rico para um país pobre, nós vamos achar a resposta que o país rico sabe fazer o que o pobre não sabe. Ponto final. Riquezas minerais, território, é extremamente importante, mas não é o decisivo. Nós temos, e é muito interessante esse tipo de apresentação, que cada um de nós tem uma visão muito focada dentro das suas áreas. Os senhores são expertises dentro das suas áreas. Eu, como fico na universidade e na indústria, eu sinto exatamente o que o professor Glaucio disse, mas de uma forma mais prática. Porque, veja, nós não conseguimos, nós investimos da fraude à universidade, e depois não conseguimos reter elementos brilhantes aqui. E nós podemos falar isso com alguma segurança, não é? Eu, Glaucio, dou aula há 35 anos, o professor Tundizi há mais tempo do que isso. E eu canso de, quando viajo, encontrar ex-alunos fora. E aí pergunto, você no congresso? Não, professor, eu casei, estou morando aqui. O senhor precisa ir em casa para conhecer a minha família. Isso é em feira, em congresso, em projeto. Ou seja, claro, eu quero que o indivíduo se desenvolva, nós todos queremos, mas nós temos que querer também desenvolver o país. E se nós analisarmos, o que acontece conosco? Por que nós não damos um salto quântico? As coisas não são aleatórias, não são casuais. O professor Glaucio falou do carro elétrico, e é verdade. Hoje nós desenvolvemos direções eletrônicas para todos os veículos. Esse é o primeiro passo da assistência de motorista. Dentro de alguns anos nós não vamos mais ter motoristas. Dentro de alguns anos nós não vamos mais ter motor a combustão, câmbio mecânico, nós vamos ter motores elétricos nas rodas dos carros, que vão estar montados dentro dos aros. Para se conseguir isso, é necessário que se domine tecnologia de ímã permanente, com terras raras. Os senhores terem ideia, só um comparativo numérico, o material magnético disponível no mundo hoje chega a uma unidade, densidade de fluxo, que nós chamamos de Gauss, chega a 18.000 Gauss. O Brasil faz 3.200. O que quer dizer isso? Que o nosso motor é 3 vezes maior, quase 5, 5 vezes mais ineficiente. Qual é a diferença? Nós precisamos gastar 5 vezes mais material. Como nós vamos competir? Quando nós acabamos a graduação, você falou de célula fotovoltaica, o rendimento de um painel fotovoltaico era 2,2%. Eu pretendo, por favor, Francisco, controla o tempo para mim. O professor, quando começa a falar, é uma desgraça. É uma oportunidade que nós temos de trazer o professor da universidade a toda a população de São Carlos, isso é democratizar o conhecimento. Sem dúvida. Eu acho que a melhor missão do homem é educar. A única certeza é a prática do bem, mas a melhor missão do homem é educar. Não existe missão mais eficiente. Então, quando nós acabamos a graduação, o painel fotovoltaico tinha um rendimento de 2,4%. Hoje, os painéis comerciais que nós temos aí nas residências é de 17% a 18%. Por que o Brasil não faz isso? O Brasil não faz vidro plano, senhores. Tecnologia descoberta por Sayeran em 1027, que era um pesquisador árabe, que lançou os princípios da ótica, até praticamente em Galileu. Nós não fazemos vidro plano. Quanto custa fazer uma fábrica de vidro plano? 6 milhões de euros. Para um país do nosso tamanho, o que é isso? Por que nós não damos esse salto? Porque nós vamos investir um bom tempo até ter retorno? Ou talvez porque nós temos um sistema de trabalho menos
eficiente e menos justo do mundo. Eu tenho um parceiro na Alemanha. Eu não consigo exportar para ele. O custo de mão de obra nosso aqui é maior do que na Alemanha. E o nosso rendimento é mais baixo. Nós temos um encargo trabalhista, certo ou errado, ao redor de 105%. Nas outras economias, isso não ocorre. Nós temos um imposto agregado ao que nós fabricamos. Agora estou falando um pouquinho dentro da indústria, um pouco fora da universidade. Mas nós temos um imposto agregado que chega a hora de 38%, em alguns casos 42%. Existe uma estatística internacional desenvolvida em Harvard de que nenhuma economia é viável acima de 33%. O México tem um IVA de 16%, a Alemanha de 14%, o Japão ao redor de 14%, 15%. Então as coisas rodam. Os contratos de trabalho são celebrados de forma legal, correta, mas se respeita a vontade das partes envolvidas. Nós aqui temos um sistema absolutamente confuso, para se falar o mínimo. Nós não vamos dar um salto quântico dessa forma. Nós não vamos dar um salto quântico dessa forma. Os países que estão desenvolvidos e têm relações de trabalho e políticas industriais adequadas. Para se abrir uma indústria aqui, o professor Tundizzi estava me contando há pouco que nós batemos um recorde aqui na prefeitura. Ele aprovou 90 indústrias, 93, né, professor? 97, esse ano. Não sei se os senhores têm noção do calvário que é montar uma indústria. E da facilidade que o professor Tundizzi está conseguindo com isso aí. Fechar é pior ainda. Então o indivíduo hoje, frente a um risco como esse, ele se retrai. As coisas não são por acaso. Nós atuamos em área de tecnologia. Não é? Os senhores sabem que nenhum projeto mais é aprovado no Brasil? De todos os nossos carros, de todos os componentes que são utilizados, essas plataformas mundiais, o Brasil não projeta. Para que nós... Existem poucas áreas de engenharia no Brasil que se faz projeto. A civil, sim. Mas se nós formos ver a mecânica é pouquíssima, a elétrica é pouquíssima, a eletrônica é pouquíssimo. O que sobra? Projetos especiais, automação, que para aprovar nós temos que ir para fora do país, chegar para a multinacional que tem a filial aqui, apresentar e falar, vocês concordam? Nós perdemos os trilhos do país. Há uns 5 anos atrás, eu conversando com o Glaucio, estava me lembrando, até meados da década de 80, talvez começo de 90, nós fazíamos 60% dos componentes de estado sólido, que é tecnologia hoje convencional e dominada, que nós utilizávamos no país. Quanto nós fazemos hoje? 0. Nós importamos o diodo do alternador dos nossos carros. Toda eletrônica que nós utilizamos, embarcada ou não, nós não temos domínio. O que o professor Glaucio falou do Vale do Silício, veja a visão do governo americano. Se nós estamos em crise, qual que é a forma de sair da crise? Soluções eficientes. Investir em competência. E eu digo para os senhores que os nossos alunos, eu tive o privilégio de dar aula até para o filho do Dr. Francisco, os nossos alunos não devem absolutamente nada a nenhum aluno estrangeiro. O professor Tundizzi e o professor Glaucio podem confirmar. Hoje, se nós temos essas 200 empresas de base tecnológica de São Carlos, é porque nós conseguimos reter aqui algumas pessoas competentes, que realmente têm uma condição intelectual e de formação privilegiada. Sem esse binômio de uma política adequada, racional, para se empreender, ninguém quer parar de pagar imposto. Pagar imposto é um direito. Quando eu pago imposto, eu chego para o Estado e falo, eu quero educação, eu quero escola, eu quero segurança. Só que precisa ser um recurso que contemple capacidade contributiva, que é o que nós sempre falamos. Hoje, os senhores sabem quanto o Brasil representa no mercado internacional? Os senhores têm ideia? Antes da crise era 2,4%.
o 5º país em extensão territorial do mundo. O país que tem as maiores reservas de tório, nióbio do mundo. As multinacionais que estão aqui, o nosso mercado para eles é residual. É muito difícil hoje atrair algum investimento para cá. Porque a gente vai para fora e os diretores mundiais nos perguntam, mas por que eu devo investir no Brasil? Eu falo, primeiro, porque é o meu país, óbvio. Segundo, se nós estamos aqui é porque tem condição, existe condição de ser feito. Mas ele fala, olha, eu posso investir na Coreia. Eu posso investir na África do Sul. Eu posso investir no Paraguai. A legislação paraguaia para captação de indústrias hoje é moderníssima. Então, eu mesmo me pergunto, o que falta para que nós atinjamos esse ponto? Já falei muito, doutor Francisco, obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado. Quando a gente fala de Paraguai, né, parece incrível, mas no Paraguai o quilowatt é muito mais barato que o quilowatt brasileiro, produzido em Itaipu, que é binacional. E até é interessante uma indústria brasileira mudar para o Paraguai para comprar energia elétrica mais barata. $48 o megawatt com imposto de... O megawatt, $48 no Paraguai. É muito mais econômico no Brasil. E quando você fala da Coreia do Norte, assustadora Coreia do Norte, eles estão trabalhando com ciência e tecnologia, porque quando você fala de míssil, bomba atômica, você está falando de tecnologia avançada, que São Carlos também tem esse know-how. São Carlos também tem esse know-how. Para a produção de mísseis, para bomba atômica, nós também temos. Mas, claro, nós nem pensamos em utilizar, mas precisa ter um elo de comparação, né? Que a gente fala, a Coreia do Norte, não. Na Coreia do Norte também, que a Coreia do Norte está buscando na tecnologia alguma coisa para aparecer para o mundo. São Carlos tem mais tecnologia, talvez, que a Coreia do Norte. Bom, eu gostaria de chamar agora o professor José Galizia Tundizi, que é o nosso secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, a ocupar a plenária e proferir o seu conhecimento a todos nós. Muito obrigado. O tempo que a gente estabelece é em torno de 10 minutos, mas o assunto tem sido interessante, atraente. Se o senhor precisar se estender, não tem problema. Bem, boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente da mesa, que convocou esta audiência pública, nossos colegas, o professor Dr. Glaucio Oliva, professor Guilherme, professor da Inovação da USP, a Bruna, e o nosso secretário de Emprego e Renda, Alcenir Bragato. Queria destacar a presença do meu diretor de Políticas Econômicas da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu tenho dito sempre, senhor presidente, que ser secretário de Ciência e Tecnologia de São Carlos, inclusive mais ainda apoiado pelos dados que o professor Glaucio mostrou, é ser quase um ministro de Ciência e Tecnologia, pela importância que tem a ciência e a tecnologia no município de São Carlos. Já conhecemos todos os dados que foram apresentados pelo professor Glaucio. Vimos também as dificuldades de desenvolver tecnologia nas indústrias e sabemos perfeitamente que existe uma diferença muito grande entre a visão do Poder Executivo de São Carlos e o ambiente de pesquisa, inovação e desenvolvimento científico que se passa nas universidades, institutos e centros de pesquisa. Nesta administração, essa divisão, esse fosso tem ficado cada vez menor, porque o prefeito de São Carlos, o senhor Ayrton Garcia Ferreira, tem dado todo o apoio às iniciativas que nós temos desenvolvido, uma vez que há uma liberdade de trabalho,
há uma liberdade de ação, há uma liberdade de avançar para os temas que cada um dos secretários especialistas em diferentes áreas vê e procura desenvolver, de modo que nós temos hoje uma grande oportunidade em São Carlos de promovermos realmente um avanço significativo no desenvolvimento científico e tecnológico da cidade e no apoio à inovação. A primeira coisa que nós temos que pensar é que o poder público ele tem que ter uma capacidade de articulação entre as indústrias, articulação entre os centros de pesquisa e as próprias indústrias. Eu vou dar um exemplo. Eu provoquei, há 15 dias atrás, uma reunião técnica entre a Embrapa e a Airship do Brasil, para que as duas instituições, são duas empresas, uma de alta tecnologia, voltada para a agricultura. A Airship do Brasil vai construir dirigíveis que vão transportar 30 toneladas de carga e fazer uma série de outras atividades muito importantes, como telecomunicações, etc. Então, a oportunidade de colocar essas duas empresas para discutir possibilidades de projetos conjuntos resultou numa enorme gama de interações. Então, em uma manhã, sentaram-se os técnicos da Embrapa, sentaram-se os técnicos da Airship, e em uma manhã nós desenhamos um conjunto grande de possibilidades de interação. Tecnologia da Embrapa que pode ser embarcada num dirigível, tecnologias de irrigação que podem ser utilizadas com o dirigível, enfim, uma série enorme de projetos e propostas que podem ser desenvolvidas a partir dessa interação. Então, essa é uma das metas que a Secretaria tem perseguido com todo o vigor, ou seja, a capacidade de articular as áreas de ciência, tecnologia, inovação e as indústrias com as universidades. Usar mais o conhecimento. É preciso criar, dentro do Poder Executivo e junto ao Legislativo, e realmente, senhor presidente, eu lamento que os vereadores não estejam presentes aqui, porque é uma oportunidade importante de aumentar o volume de trabalho e o volume de discussão sobre um assunto fundamental para a nossa cidade, como demonstrou muito bem o professor Glaucio Oliva. Nós temos que criar um ambiente de discussão, um ambiente que envolva a necessidade de desenvolver mais ciência e tecnologia, de apoiar mais ciência e tecnologia. Temos feito todo o esforço com relação a isso. Já criamos o Prêmio Municipal de Ciência e Tecnologia, a partir já de um decreto da Prefeitura Municipal de 2000, uma iniciativa do então vereador José Paulo Gomes. Vamos premiar o pesquisador sênior, o jovem pesquisador e o professor de ciências, mas o prêmio não é só um gesto, o prêmio é uma chamada à ação. Essa é a finalidade. Nós estamos fazendo todo o esforço para que as universidades, as escolas de primeiro grau, os professores de ciências produzam monografias que vão ser avaliadas por uma comissão de especialistas, que inclui professores universitários, alguns secretários que também são professores universitários, de modo que é uma iniciativa que visa justamente focar a cidade em ciência e tecnologia. Para apoiar a inovação, nós precisamos pensar no seguinte: o apoio à ciência e tecnologia do Brasil. Eu fui presidente do CNPq de 1995 a 1999. O professor Glaucio, bem depois, foi presidente do CNPq, também por 5 anos. E uma das coisas que nós sempre temos discutido é que o apoio à ciência e tecnologia no Brasil, ele flutua. Nós temos períodos e anos com razoáveis apoios de 1% do PIB, chegamos até 1,2% do PIB. Depois, agora,
eu não sei exatamente, mas devemos estar com 0,4% do PIB, enfim, há uma flutuação muito grande, e essa é uma das razões pelas quais nós não temos prêmio Nobel no Brasil. Os países que têm prêmio Nobel têm continuidade na sua apoio à pesquisa e desenvolvimento, enquanto que aqui você tem uma flutuação que impede com que avanços significativos sejam feitos. Então, para que nós possamos rebater esse problema, nós precisamos criar condições subnacionais, condições ou nos estados ou nos municípios, condições que vão apoiar decisivamente o desenvolvimento da inovação num município, por exemplo, como São Carlos, que tem essa enorme massa de cérebros especializados e altamente treinados, e que podem, sem dúvida nenhuma, estimular inovação. Então, para isso, uma das propostas que estamos estudando é, já a partir do ano que vem, implantarmos em São Carlos uma fundação de amparo à pesquisa municipal nos moldes da FAPESP. Nós podemos ter um PIP municipal, professor Glaucio, por que não? Aliás, dos 199 PIPs, eu fiz 5 no meu instituto. E tive êxitos enormes. Investimentos de R$100 mil num PIP resultaram em 5 milhões de investimentos, de projetos que foram desenvolvidos com o PIP. Então, nós podemos ter um PIP municipal, por que não? Então, essa é uma das iniciativas que vamos tomar. E temos todo o apoio do prefeito, temos o apoio de muitos vereadores, já trocamos informações com os vereadores, e, portanto, essa é uma outra iniciativa importante. Mais 3 minutos. Há um outro ponto que é muito importante para São Carlos, e que justamente visa mobilizar esse conhecimento todo que existe aqui. É um programa que também vamos lançar o ano que vem, e que está dentro da perspectiva, é um programa que vai se chamar Ciência para Todos. Nós vamos começar a trabalhar a divulgação maciça de ciência para todos os são-carlenses, para que eles possam entender o que é ciência, o que a ciência já fez pelo Brasil. Aliás, o professor Glaucio será um dos nossos convidados para uma palestra, para que ele possa mostrar no auditório do Paço Municipal, numa palestra, o que a ciência já fez pelo Brasil, o que resultou na área de agricultura, na área de medicina, na área de física, enfim, e na saúde. Então, esse é outro aspecto de ciência para todos, fazer com que a população entenda melhor o papel da ciência na sua vida diária, entenda melhor o que os cientistas de São Carlos fazem para que, com isso, a população tenha uma consciência maior e tenha condições, inclusive, de estimular os seus filhos a fazer ciência. E um outro ponto que me parece fundamental. Cada um de nós, pesquisadores, tem os seus contatos e as suas interações internacionais, que, sem dúvida nenhuma, são fundamentais para o desenvolvimento da nossa ciência. Eu costumo sempre dizer que, às vezes, as pessoas dizem, mas você viaja. Claro, tem que viajar, porque é o nosso oxigênio. Essa viagem que nós fazemos na participação de congressos, palestras, reuniões científicas, é o nosso oxigênio. E, portanto, temos uma conexão internacional. Mas a cidade precisa ter essa conexão. A cidade como poder público. Por isso, nós estamos ingressando num programa da Unesco que se chama Learning Cities. É uma rede da Unesco de cidades de aprendizagem, em que nós vamos trocar experiências com outras cidades dessa rede, a fim de que nós possamos aprender com eles aquilo que nós não sabemos e eles possam aprender conosco aquilo que nós sabemos. E, seguramente, na área de ciência e tecnologia, nós temos uma vantagem competitiva extremamente importante que pode ser capitalizada internacionalmente. Então, essa internacionalização da cidade, de um modo geral, do ponto de vista de cidade, de ciência e tecnologia, também é outro ponto que eu devo
que nós estamos trabalhando. Eu queria mais uma vez enfatizar o seguinte: nós temos atualmente uma grande oportunidade para o município de São Carlos com a atuação do atual prefeito, que compreende perfeitamente a importância desse processo, nos dá condições de trabalho e apoia incondicionalmente o nosso trabalho, de tal forma que, com isso, nós possamos, sem dúvida nenhuma, avançar cada vez mais nas nossas diferentes ambições. E quais são essas ambições? Ambições em que a qualidade de vida da população melhore. Ambições em que os empregos sejam empregos de alta tecnologia que pagam mais e produzem uma enorme cadeia na economia local e na economia regional. Ambições em que nós teremos um centro de desenvolvimento de tecnologias da saúde, o CITESC, dos quais o professor Glaucio Oliva foi um dos fundadores da ideia, que está quase pronto e vamos seguramente tê-lo funcionando no próximo ano. É um centro regional que vai abrigar 26 laboratórios com pesquisas em saúde e atendimento em ambulatórios de pacientes através de tecnologias desenvolvidas em São Carlos. Então, isso é fantástico do ponto de vista de ampliar a nossa capacidade de interação com a população. Eu acho que o CITESC, professor Glaucio, é um dos grandes avanços que o município de São Carlos vai ter. Eu só queria dizer que, eu não sei se eu mencionei o nome do Kleber Lucchesi, que é o meu diretor de política econômica, a quem eu queria agradecer a presença aqui. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Zé Galizia Tundizi. Nós temos aqui o privilégio hoje de contar com 2 ex-presidentes do CNPq, salvo engano meu. É o professor Glaucio Oliva e o professor Zé Galizia Tundizi. Veja o diferencial que é São Carlos. Veja a cidade que você mora, o que ela representa. Vamos olhar para São Carlos com um olhar mais futurista. Vamos olhar para São Carlos com um olhar mais sonho de uma cidade grande. Porque nós temos aqui realmente, esse potencial tanto existe, que está provado aqui. 2 ex-presidentes, à minha esquerda e à minha direita, 2 ex-presidentes do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq. Não é toda cidade que tem isso. Nossas condições realmente são melhores. Em relação ao que o professor Tundizi falava, a criação de um Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação, a Lei número 14.202, de 6 de setembro de 2007, dispõe justamente sobre a criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos e do Fundo também de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação. É claro que é um passo que foi dado, mas já são 10 anos. Foi no dia 6 de setembro de 2007. E nós vemos que em 10 anos nós travamos, nós emperramos em avanços em políticas para a ciência e tecnologia. Bom, eu quero convidar agora à plenária o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Valcinir Bragato. Eu gostaria de saudar a todos, na pessoa do presidente desta sessão, vereador Chico Louco, e dizer da minha satisfação em participar aqui com todos vocês. Nós temos, na cidade de São Carlos, uma condição extremamente diferenciada, com perspectivas de elevadíssimo desenvolvimento, aonde todas as ações que podem ser realizadas ainda estão em compasso bastante lento, bastante inicial. Embora nós tenhamos muitas iniciativas sendo feitas nos mais variados setores, seja na indústria, nas universidades, em outros setores da sociedade, nós não temos ainda a condição de estarmos trabalhando de forma agregada, de forma unificada. E eu acho que esse talvez seja o grande passo que nós precisamos dar. Nós temos altíssimo desempenho na produção científica, no conhecimento. Nós temos, como já foi dito aqui, inclusive,
uma produção de capacidade para produzir, para inovar, muito forte, muito acentuada, porém, nós mal conseguimos permanecer com essas capacidades na nossa própria cidade, embora tenhamos aqui as condições mais favoráveis para que aqui permanecessem, porque pelos centros de pesquisa, pelo centro de excelência que nós temos, seria, com certeza, um campo extremamente privilegiado para que essas iniciativas, saindo das universidades, saindo dos centros de pesquisa, aqui permanecessem, interagindo com essa elevada capacidade instalada. E nós sentimos, como o professor Tundizi muito bem disse, que nós encontramos neste momento, e isso não quero transformar de maneira alguma em olhar no retrovisor, mas num olhar de futuro, de presente e de futuro, nós encontramos nessa atual gestão, vereador presidente desta audiência pública, condições favoráveis, porque eu, muitas vezes, nesta mesma Casa de Leis, como vereador, senti uma dificuldade muito grande, como hoje também nós podemos debater, na questão das condições do poder público em São Carlos. Muitas vezes eu escutei falar em São Carlos que havia um grande distanciamento das universidades, que havia um grande distanciamento dos centros de excelência, quando, na verdade, o distanciamento nunca foi dos centros de pesquisa, o distanciamento nunca foi das universidades. Nós sempre tivemos um distanciamento muito grande do poder público local. Nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande de que houvesse entendimento das gestões públicas na conjugação de esforços, de parcerias, de proximidade. E nós sempre tivemos, quando algumas iniciativas, ainda que de forma iniciais, foram feitas, uma receptividade muito grande, muito positiva, de muita disponibilidade do Centro de Pesquisa de São Carlos, das universidades, das Embrapas, que já deram enormes contribuições, mas sempre tiveram muita dificuldade em interagir com as gestões municipais, com o poder público municipal, onde nós muitas vezes estivemos participando em congressos, em eventos fora de São Carlos, encontrando os nossos pesquisadores, apresentando trabalhos, implantando pesquisas em outras cidades, em outros estados, em outras regiões, e aqui uma dificuldade enorme de interação, porque a dificuldade sempre foi grande por parte nossa, do poder público constituído. E eu vejo, então, uma grande perspectiva, uma grande possibilidade, porque quando nós temos hoje, compondo o secretariado, pessoas que têm atuação em cada área bem definida, com histórico de atuação e com absoluta liberdade para desenvolver o seu trabalho, sem nenhuma ingerência político-partidária, nós temos as melhores condições para fazermos em cada área e na interação dos setores essa confluência junto aos demais setores da sociedade. Nós tivemos participando recentemente no SEMAC, onde antigamente era a Oficina Cultural de São Carlos, que hoje é um órgão de cultura do município, junto à Secretaria de Educação e Cultura, das primeiras reuniões do Sanca Hub, né? Que nós temos aqui, inclusive, a participação nesta mesa hoje. Existe uma mobilização importantíssima sendo feita. Existe uma disposição muito grande e importante de todos os setores representativos da cidade de São Carlos para nós darmos este salto, para nós rompermos essas barreiras. E é importante neste momento que nós tenhamos, professor Tundizi, esta boa relação que nós temos, não só entre as secretarias, como nós temos trabalhado muito próximos em tudo que estamos fazendo, mas principalmente com os demais setores produtivos, científicos da nossa cidade. Nós estamos num momento extremamente positivo nesse sentido.
Tivemos dificuldades iniciais, porque tivemos que ajustar muito da condição de gestão municipal. Tivemos que fazer deste ano um ano de absoluto sacrifício, e estamos fazendo, para poder levar as nossas contas até dezembro, até o final do ano. Mas isso não impediu que nós iniciássemos vários processos e vários procedimentos. Por que que não impediu? Porque nós temos parcerias importantíssimas na cidade de São Carlos, nos mais variados setores. Parcerias que nos permitem avançar até nos momentos mais delicados, mais difíceis de falta de condição financeira. Porque é preciso, sim, para avançar hoje, potencializar todos os recursos, seja de ordem financeira, seja de ordem humana, seja da ordem do conhecimento, da produção científica, e não conheço, embora conheça pouco deste mundo todo, não conheço nenhuma cidade com maior concentração de condições, de possibilidades, se tiver realmente este encontro de partes, para que a gente realmente avance nesse sentido. Ouvi com muita satisfação tudo que foi tratado no Sanca Hub, um espaço extremamente aberto, aonde a cidade de São Carlos, naturalmente, com essa junção de disposição, de conhecimento, de boa relação entre todos os setores, certamente tem uma grande perspectiva de se tornar o grande centro de excelência, não só do Brasil, da América Latina, inclusive. Então, é uma satisfação muito grande. Nós estamos trabalhando a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, naturalmente, com a demanda natural do dia a dia, intermediação de mão de obra, toda a parte de atendimento do Ministério do Trabalho, da Secretaria Estadual, mas a grande perspectiva nossa de desenvolvimento da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda em São Carlos é pela via do desenvolvimento da cidade. E o desenvolvimento da cidade de São Carlos passa pela interação com toda essa excelência que nós temos na área da produção científica e do conhecimento. A geração de oportunidades será consequência deste desenvolvimento, desta perspectiva de nós, principalmente no poder público, termos a condição de ouvir, interagir e colocar em andamento, em prática, as nossas responsabilidades também para que a cidade atinja esse nível de excelência, que já tem no conhecimento, mas especialmente também em termos de gestão pública. Então, era isso que eu gostaria de dizer, e estamos extremamente à disposição e engajados neste processo. Muito obrigado. O secretário Valcílio Bragato, ele foi muito feliz quando ele fala dessa dificuldade de interação entre a universidade e o poder político da cidade. Tanto é verdade o que ele está falando, que na nossa plenária de hoje nós temos a ausência de todos os vereadores. O único vereador aqui presente sou eu. A gente vê, o senhor falou claramente dessa dificuldade de interação. E as universidades, eu acho que elas também não têm muita dificuldade dessa participação, porque já tivemos 3 ex-reitores de universidade aqui de São Carlos que foram prefeitos. E mesmo com isso, com toda essa força, a política de São Carlos ainda é refratária a reconhecer esse poder que nós temos aqui dentro. A inteligência em São Carlos fica em segundo plano. Nós temos que recordar que São Carlos ainda quer ser a capital da tecnologia. Nós não podemos ter esse comportamento. Nós temos que mudar alguma coisa em São Carlos. Eu quero chamar agora o senhor Eduardo Brito, que é representante, coordenador da agência USP de Inovação. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Eduardo Brito, eu trabalho na agência USP de Inovação e estou aqui hoje representando o Vanderlei Banhato, que é o nosso coordenador, Vanderlei Banhato, que também é do Instituto de Física de São Carlos. Eu agradeço ao presidente pelo convite, a oportunidade de apresentar a agência USP de Inovação, mas, em especial, ter a oportunidade de ouvir essas apresentações excelentes. Então, vocês viram algumas apresentações sobre ambiente nacional de inovação, sobre nosso ambiente local. Eu trabalho, então, na Universidade de São Paulo, que é uma das instituições que integram esse ambiente de inovação, dentro de um órgão chamado Agência USP de Inovação, que foi criado lá em 2005, 2006, para tratar de 2 temas muito especiais, que é a inovação e o empreendedorismo. Então, o meu objetivo aqui hoje é apresentar
3 pontos que têm grande relação com esse projeto de lei, com 3 objetivos. Assim. Primeiro, mostrar para vocês, enquanto cidadãos, o que essa instituição pública está fazendo nessa área de inovação e empreendedorismo. Um segundo ponto é apresentar como vocês, cidadãos, podem usufruir dessas atividades também. E o terceiro ponto, e o último, é mostrar como que essas ações poderão ser potencializadas com uma iniciativa como essa, uma legislação como essa. Então, um primeiro ponto importante aqui são as atividades da Agência de Inovação para estimular, para promover o empreendedorismo. Então, nós temos uma preocupação hoje grande na Universidade de São Paulo, uma preocupação grande da Agência de Inovação e de um conjunto de outros órgãos da universidade, de estimular o nosso aluno a não necessariamente continuar na academia, mas também empreender. Né? Não necessariamente ser empregado, mas também ser empregador. Então, quais atividades? Exemplos de atividades. O primeiro é capacitação. Então, hoje a agência ela lidera iniciativas de disciplinas optativas ligadas à inovação, ao empreendedorismo. E, para vocês terem uma ideia, na última edição, teve mais de 600 pedidos de inscrição na disciplina, mais de 200 alunos, então muitos alunos interessados em empreender. Um segundo exemplo é bolsas de empreendedorismo. Então, os nossos alunos eles podem ficar de 2 a 6 meses no exterior, em uma universidade ou uma empresa, conhecendo um pouco mais sobre inovação e empreendedorismo. E ele volta para cá com uma bagagem grande, com um estímulo e uma vontade de empreender bastante grande. Né? E isso a universidade é que banca esses 2 a 6 meses de bolsa no exterior. Tem projetos muito interessantes também de aceleração. Então, o nosso aluno ele tem uma ideia, ele quer empreender, ele tem ali um projeto, a agência aporta recurso para acelerar essa ideia dele, transformar isso em um protótipo. Então, nós temos a oficina de inovação, nós temos o programa Pixel e projetos mapeados, monitorados, para ver quais projetos financiados que de fato viraram produto na prateleira. Então, hoje a agência de inovação... Então, vocês veem que eu estou falando de atividades que esses alunos eles são os destinatários de uma legislação como essa. Né? E orientação sobre fontes de fomento. Então, hoje o nosso aluno tem contato cada vez mais com a agência de inovação para conhecer sobre fontes de fomento, como o PIP, que foi bastante mencionado aqui. Então, se o nosso aluno hoje ele quer submeter um PIP e ele quer ter um professor USP como consultor, ele pode contar com o nosso apoio. Então, ele vai ter lá minuta para um convênio, minuta para um contrato de prestação de serviço, modelos de documentos para uma consultoria. Então, ele pode contar com a agência de inovação. Então, vocês veem que quando nós falamos de uma série de componentes que transformam São Carlos em uma cidade com bastante potencial, eu diria que a agência de inovação é um desses componentes. E aí vocês podem imaginar que os nossos alunos, que são de cidades, não necessariamente todos são de São Carlos, são de cidades diferentes do estado, do país, nós temos essa missão de capacitar esses alunos, mas temos que ter uma preocupação grande também em reter esses talentos aqui na cidade de São Carlos. Seja para abrir as empresas ou para trabalhar em empresas que atuam em pesquisa, desenvolvimento. Em empresas com capacidade de absorver essa mão de obra qualificada. Né? Um segundo ponto dos 3 que eu vou abordar são para as empresas já estabelecidas. Então, uma legislação como essa pode atrair empresas que atuam na área de P&D e a agência de inovação ela apoia essas empresas apresentando tecnologias disponíveis para licenciamento. Então, nós temos um portfólio hoje de 1.700 propriedades intelectuais protegidas na universidade e um conjunto grande já de tecnologias licenciadas para as empresas. E para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aqui no campus de São Carlos próximo de 500 docentes, né? De 6 mil pesquisadores da Universidade de São Paulo, ou seja, 10%. Só que dos contratos de licença, 50% são de São Carlos. Então, 10% dos pesquisadores, mas 50% dos contratos de licença. Então, existe um esforço muito grande da nossa parte para pôr para fora as tecnologias que são desenvolvidas. Muitas empresas não querem licenciar uma tecnologia que já está pronta, que já está desenvolvida, elas querem desenvolver em conjunto. Então, a agência de inovação dá um apoio grande também para quem quer desenvolver tecnologia em conjunto, por meio de contratos, convênios. Um outro ponto também, e o terceiro e último ponto, é um programa chamado Vocação para a Inovação. Todas as informações que eu passei aqui, que nós oferecemos para os alunos, para os pesquisadores, desde 2012, nós atendemos também a comunidade externa. Então, se o empresário de São Carlos quer conversar, por exemplo, sobre um tipo de propriedade intelectual, sobre marca, né, a agência de inovação está aberta para conversar com ele. Então, será que a marca dele vai ser nominativa, figurativa, mista? A agência de inovação pode conversar com ele. Instruir sobre a melhor forma de proteção, junto ao INPI, qual é o tempo de proteção, 10 anos, renováveis por mais 10. Então, a agência pode dar esse aporte. É um registro de software, é um pedido de patente, quais são os requisitos de proteção, é mais um serviço para a sociedade, para a comunidade de São Carlos. Então, vocês veem que é um diferencial grande para quem quer se instalar
na região, né? Então, o objetivo foi apresentar dos integrantes desse ambiente de inovação que nós temos na cidade de São Carlos. Coloquei 3 exemplos aqui para empreendedores, para os empresários, vocação para inovação. E acho que gostaria só de terminar com essa frase mesmo, da importância de reter esses talentos aqui na cidade de São Carlos. E acho que uma legislação como essa tem esse papel muito, muito importante. Obrigado. Nós agradecemos Eduardo Brito, que é coordenador da Agência USP de Inovação. E o senhor fala de uma questão muito importante, né? A Agência USP de Inovação, ela empreende para que São Carlos tenha novas empresas. Ela empreende. O poder público municipal precisa seguir esse mesmo rumo, porque está faltando um pouco mais de empreendimento do poder público municipal para que as empresas nascentes de São Carlos aqui se fixem, porque não está difícil que já as vizinhas, as cidades da região que estão muito próximas, queiram levar esse tipo de empreendimento para suas localidades. E São Carlos perder essas novas indústrias. Eu quero agora chamar à plenária a doutora Bruna Boa Sorte. Ela é advogada, especialista em negócios e ambientes de inovação. A doutora Bruna Boa Sorte é uma pessoa que vive em São Carlos, luta por São Carlos também, tem essa causa da iniciativa em ciência e tecnologia como meta e dá suporte jurídico às pessoas que nela querem empreender. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, doutor Francisco, queria saudar a mesa, agradecer a oportunidade, dizer que é uma satisfação poder apresentar um pouco das ideias, validar a minuta de lei, né, onde ela projeta uma ferramenta para o futuro da nossa cidade de São Carlos, com tantas apresentações que foram inicialmente feitas, né, pelos senhores, sumidades, onde, se a gente continuar numa noite toda, talvez nós possamos aprender muito e muito e muito. Então, o futuro, a gente não tem bola de cristal, mas ele é criado no presente. Então, no que tange à universidade, aos centros de pesquisa, com certeza a universidade ela faz muito bem feito, a exemplo do que foi falado aqui hoje. Mas a minha mensagem aqui é uma mensagem importante, e onde essa lei, na verdade, ela tende a instrumentalizar o que é o futuro de São Carlos no ecossistema de inovação, de tecnologia, de ciência e tecnologia, o que a gente pode desenvolver no futuro. E eu, representativamente, então, primeiro, eu represento um ambiente de inovação de São Carlos, com 2 ambientes com facetas diferentes, um que abriga empresas de base tecnológica e o outro que fomenta, que impulsiona pela iniciativa privada e apoia empresas de base tecnológica. Então, é uma empresa de participação, gestão e investimentos em empresas de base tecnológica. Portanto, olhando por essas 2 vertentes, aquelas que abrigam e ouvindo, né, o poder do eco, tem um professor que diz, e eu gosto muito quando ele diz assim, acredite no poder do eco, né? E hoje isso, mesmo essa ausência, doutor, ela é um eco que nos diz que é importante que haja, sim, uma política que venha aproximar todos os entes e todos os ambientes de inovação para que São Carlos seja, de fato, aquela São Carlos que nós desejamos. E, então, simbolicamente, eu coloquei essa camiseta hoje para representar o Sanca Hub e para que alguém pudesse me questionar o que é o Sanca Hub. Bragato, muito obrigada, porque, de fato, você representou. Me desculpe se alguém... Vou me virar aqui, se vocês conhecem esse símbolo, mas esse símbolo ele é muito representativo para nós. Eu não vim aqui representando um ente, um ambiente que eu disse que ele tem 2 facetas. Eu vim representando todos os ambientes que estão aqui hoje, que são as universidades, é o poder público, são empresas, são prestadores de serviços, são outros ambientes de inovação que estimulam a inovação em São Carlos. E, nesse sentido, sabendo até dessa plenária, eu não poderia... eu coloquei algumas ideias a respeito nesse papel e eu gostaria de não tomar o tempo dos senhores e nem tornar cansativo, então eu vou dar uma certa entonação. O Sanca Hub, como eu disse, ele representa o ecossistema de inovação de São Carlos.
esse apelido ele é dado a um determinado ambiente. E aí nós vamos dizer, por que não é São Carlos e por que é Sanka Hub? Porque, há algum tempo atrás, um número de jovens empresários, aconselhados e mentorados por pessoas e por outros empresários, professores da cidade, eles começaram a criar reuniões e gostariam que São Carlos se tornasse a nova Vale do Silício. Então, até o professor Glaucius menciona o Vale do Silício. E aí, se alguém perguntasse, então eles entenderam, porque o Vale do Silício não é propriamente uma cidade, ele é um ambiente formado por várias cidades do estado da Califórnia e que tem características peculiares muito parecidas com o ambiente de São Carlos. E se alguém me dissesse, conhecendo o Vale do Silício, São Carlos quer se tornar, como membro do Sanka Hub, quer ser a nova Vale do Silício brasileira, eu digo não. A minha humilde opinião, eu digo, eu quero ser a Sanka Hub. Porque eu acredito que aqui dentro de São Carlos nós reunimos fatores que são primordiais e que fazem da Sanka Hub, que fazem da cidade de São Carlos, do ecossistema de inovação de São Carlos único. A partir daí, eu queria dizer e falar um pouco da ênfase dessa política municipal de incentivo à inovação, que ela deve ser validada por todos os ambientes. Talvez, doutor, aqui cabe, se me permite, uma sugestão, devido talvez ao número não tão expressivo de pessoas que são importantes, mas que nós fizéssemos uma consulta pública. Eu tenho certeza que dentro do Sanka Hub, onde nós tivemos um encontro recente, nós tivemos mais de 80 instituições participantes, e eles têm uma expertise muito ágil, e então vamos criar uma consulta pública, e aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, ou que, num primeiro momento, não se sentiram um ambiente convidativo para expor, de repente, agora é um momento que eles podem propor e a gente validar essa lei. Porque se não tiver o pertencimento, de novo, a gente cria muros, ficam abismos e não criamos pontes. Sobre a cidade, a atuação colaborativa de diversas pessoas com um propósito comum faz da cidade de São Carlos um ecossistema relevante no país. Porém, o nosso potencial nos permite ocupar outras posições no mapa global, haja vista o que foi falado hoje, na presença de 2 ex-presidentes do CNPq, numa única cidade. Vale do Silício não tem, no Vale todo, 2 representantes de órgãos tão distintos no país como nós temos. Então, porém, o nosso potencial permite atingirmos outras posições no mapa global. E talvez, por que não, superar o Vale do Silício. Porém, existe aqui uma situação que eu também gostaria de colocar, que se em algum momento alguém pensou, como brasileiro, né, então como aqui no estado de São Paulo, como são carlense, se o Steve Jobs estivesse no Brasil, ele teria construído a maior empresa de valor agregado do mundo? De novo, humildemente, honestamente, eu penso que não. O empresário brasileiro, ele encontra todos os dias uma série de barreiras que o impedem de realizar, mas mesmo assim, ele realiza. Temos cargas tributárias altíssimas, burocracias, algumas vezes instâncias do trabalho. E respeitosamente, eu chamo de instâncias do trabalho porque nem sempre a gente vê justiça do trabalho. Né? Então, chama-se essa instância de justiça, mas são meras instâncias do trabalho. Eu não quero generalizar, mas na vida empresarial é isso. A justiça do trabalho, ela era uma instância do trabalho. Morosidade das ações, entraves em todas as esferas, baixo financiamento de empreendimentos inovadores, corrupção e daí por diante. Porém, o empresário brasileiro, ele tem uma garra incansável, é intocável a vontade de fazer acontecer. Então, se no nosso ecossistema já desponta como um dos principais do Brasil, sim, nós podemos ir além. Então, vamos criar pontes, vamos criar ferramentas. No entanto, se faz necessário lançar mão de uma série de ferramentas, sim, que fortaleçam um planejamento estratégico. E o mais importante, a participação maciça de todas as pessoas que formam a comunidade empreendedora. Hoje nós temos uma amostra de algumas entes importantes, e que bom que estão aqui hoje. Então nós precisamos motivar outros a participar. Nesse quesito, em especial nesta noite, necessitamos de uma ferramenta primordial para balizar e acelerar as ações do ecossistema, que se chama Política Municipal de Incentivo à Inovação. E aqui inicia um ponto fundamental.
E, doutor, eu pensei que nós poderíamos, sim, ter mais representatividades com relação ao poder público municipal legislativo. No entanto, não está perdido. A gente pode fazer uma consulta pública e, sim, ouvir os outros pares. Por que não? E aí eu ressalto aqui a importância do legislativo municipal. As transformações do território, a partir da instalação de novos negócios, ambientes de inovação, grandes empresas, fortalecimento das empresas já existem, criação de startups, órgãos de fomento, gestoras de investimentos públicos e privados, exigem a estruturação de um conjunto consistente de políticas, mecanismos de governança e gestão que consigam equacionar os diferentes interesses, porém, brigar por um interesse comum que une a todos esses e que transcendam os interesses particulares. Nós, do ecossistema todo, mesmo com a esfera privada, não podemos ser céticos e dizer que o poder público não deve participar de uma cidade empreendedora. Muito pelo contrário, é peça fundamental. Reforço a ação do poder público, que está ligada à garantia dos direitos dos diferentes públicos e deverá atuar no sentido de melhor equacionar. Hoje estamos num debate de validação pela sociedade, onde temos alguns representantes, de uma política municipal de incentivo à inovação tecnológica. E, nesse contexto, ressalto que o Poder Legislativo Municipal tem um papel fundamental para a sociedade, porque essa lei ela pode ser revista todo o tempo. Então, é importante que o ecossistema de inovação tenha uma proximidade, sim, com o Executivo Municipal, com o Legislativo Municipal e, por que não, até com o Judiciário ou com outras instâncias. Ao fortalecer diferentes relacionamentos e mecanismos de governança que orientam o diálogo, e essa palavra é muito importante para as novas gerações que vêm colocar soluções, as quais eu chamo de soluções para a humanidade. Por que são soluções para a humanidade? Porque a sociedade carece de determinadas ações e que, dentro da universidade, nós temos inúmeras pesquisas que podem ser desenvolvidas, podem ser aplicadas na sociedade e hoje não são. Por quê? Não por culpa da universidade, mas porque falta um link entre todos, entre empresas, entre o poder público, entre a universidade. Na existência de uma política pública consistente e ativa, o poder público poderá ainda atuar no sentido de buscar ampliar no diálogo com empreendedores a população local e retorno do investimento exigido como contrapartida. Ora, se nessa noite nós propomos uma política onde há incentivo para a empresa, por que não o poder público dizer assim, se foi concedido, qual que é o retorno que você dá para a sociedade? Então, acho importante que o poder público esteja, sim, envolvido numa cidade empreendedora, até porque ele possa cobrar das empresas participantes do ecossistema, qual que é o retorno daquele benefício que ele concedeu, porque cada cidadão, ao termos uma política para a empresa de inovação que atinge todas as esferas e todos os ambientes, de alguma forma a população está abrindo mão, ou ela também está pagando um percentual para que aquele benefício chegue. Portanto, qual é o benefício, qual que é o retorno, a contrapartida à sociedade? E nesse papel, nesse diálogo, o mediador disso, e eu digo mais, nem o mediador, o fiscalizador ou quem pode cobrar, de fato, é o poder público. Na existência de uma política consistente, no diálogo com empreendedores e a população local, o retorno de investimentos exigidos e as contrapartidas, conforme eu falei. Viabiliza-se, assim, ações de empresas, de que forma? Com menos burocracias, incentivos para os primeiros anos de vida das empresas, apoio às ações de crescimento de empresas já maduras ou em estágios mais avançados, medidas de incentivo às atividades tecnológicas de inovação, isenção de taxas que oneram o processo de aprovação da instalação da empresa nos seus primeiros anos, um fundo municipal, como já foi mencionado anteriormente, apto, um fundo municipal, e eu coloquei aqui, apto a receber recursos públicos, porque quando eu puxei qual que era a data do nosso fundo, então o senhor levantou a lei de 2007. Então, um fundo apto a receber recursos públicos, dentre outros benefícios que não sobrecarregam o poder público e proporcionam um salto de qualidade nas ações empreendedoras do nosso ecossistema. Tornar mais fluido e transparente os canais de fluxos de informações e comunicação com a comunidade. Essas são algumas pequenas ações resumidas que estão contidas dentro do projeto de lei que foi encaminhado ao Dr. Francisco, para que ele pudesse fazer essa ouvida, essa participação social. E, enfim, a minha mensagem final
Eu deixo que hoje estamos diante de mais um passo para a construção daquilo que pode ser um dos ambientes mais promissores do Brasil e da América Latina. Eu tenho certeza disso. Para tanto, se faz necessário que hoje construímos juntos o futuro desejado. E eu acho que esse passo já foi dado. Obrigada. Nós sabemos que nós somos a capital da tecnologia, né? Agora nós temos que saber que política nós queremos para a capital da tecnologia, se é que nós desejamos continuar com esse título. É muito importante, foi muito boa a sua apresentação, a sua pauta de argumentação, porque realmente São Carlos é uma cidade que é a capital da tecnologia, mas nós temos que ter política para atingir esse nível. Não adianta apenas ter um título e não sustentá-lo. A dificuldade que nós teremos, o grande desafio é como sustentar o título de capital da tecnologia. É apenas com a expertise e com a competência das universidades ou a cidade poderia participar um pouco mais? É muito necessário. Realmente a Bruna foi muito oportuna, eu creio, com a consulta pública realmente visando envolver mais a população de São Carlos, para que a população tenha também esse gozo, esse prazer de informar as pessoas de fora, que aqui é a capital da tecnologia. Tramita nessa casa um projeto de lei, né, foi protocolado, que dispõe sobre a política municipal de incentivo à inovação tecnológica, e inclusive tentando segurar esses empreendedores em nossa cidade, para que invistam em nossa cidade e que nós não percamos mais tantos cérebros para outras cidades, como é o caso de Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, que tem levado muitos dos vossos, né, pesquisadores da Universidade de São Paulo, com a sua competência, estão sendo levados a outras cidades, pensando que, claro, São Carlos está sobrando conhecimento. E essas cidades têm menos conhecimento que nós. Só que essas cidades estão desenvolvendo, estão crescendo, estão num ritmo acelerado de desenvolvimento econômico e social, e que São Carlos pode estar dormindo na estação, pode estar dormindo no ponto. Essa é a preocupação que eu particularmente tenho como cidadão. Eu sempre coloco que eu não sou um político, eu sou um cidadão que está aqui frequentando a política, mas eu acho que esse modelo tem que ser levado a tantas outras pessoas da cidade que aqui trabalham, que aqui cooperam com os impostos. Nós não queremos tanto que a política seja uma coisa fechada. Eu acho que o cidadão tem que participar mais. Quero agradecer a todos aqueles que aqui estiveram. Valcinir Bragato, nosso secretário de Trabalho, Emprego e Renda. Professor José Galizia Tundizi, que compôs essa mesa muito bem e nos representa muito bem a nossa cidade, no setor que ele controla, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O professor Glaucius Oliva, que representa internacionalmente a nossa cidade, a nossa Universidade de São Paulo, e numa área de tecnologia moderna, avançada, que é justamente visando o bem-estar das pessoas, tecnologia voltada à biodiversidade de fármacos, ou seja, preocupação com a saúde das pessoas. O professor José Guilherme sabe que também representa esses empreendedores que saíram da universidade e que compuseram a sua ideia, implantaram aqui e transformaram-na em indústria, gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida à população são-carlense. Agradeço também o senhor Eduardo Brito, que aqui representa a agência USP Inovação, e quero finalizar encerrando essa audiência pública, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.